projeto de seringa é muito complicado, né? Você corta 6 meses e 6 meses a seringa vadia. Nós está vadiando, né? Porque a gente só corta a seringa mesmo na época do verão, porque não toma o láten, né? Não toma o leite da seringa. Trabalha muito, tem que trabalhar muito. Saio de casa no primeiro ônibus, 4 horas da madrugada. Aí venho, chego no parque, tudo escuro, aí coço, sai 2 horas, 3 horas às vezes. Depois que defumo, tiro o leite, aí despejo na bacia, aí defumo. Faço o fogo da fornalha e aí defumo. Depois que eu termino de fumar, que eu vou embora para casa. Meu serviço é esse, só cortar. Cortar e defumar. Seu Aldenor, ele não deixava qualquer um cortar as seringas dele, não, porque ia machucar. Como é que ele ia cortar? Né? Ele cuida com o zelo daquilo. Essas árvores, essas seringueiras, né, de um poder, né, e de uma sabedoria. Você, para tirar o leite, você tem que sair de madrugada, porque o leite desce todo de lá de cima até um certo ponto da árvore, não mais de que 2 metros de altura, e você tira o leite nessa hora. Depois de meio-dia, não tem mais leite, o leite subiu. Então, que sabedoria, né, dessa alma, né, dessa floresta. O caminho da seringa, né, você faz um 8, que é um rosário, né? É uma oração, aquilo, né? Aquilo é uma religião, né? Imagina você viver super afastado de todo mundo, longe da margem, sem nenhum tipo de diversão, sem nenhum tipo de distração, nenhum tipo de ilusão. Quer dizer, não tinha literatura, não tinha televisão, muito menos cinema. Aquilo passa a ser o fundamento da sua vida. E a gente passa a vida fazendo o mesmo caminho, fazendo uma volta que não termina nunca, que nem tivesse pagando uma pena. A floresta é muito misteriosa. Ela tem muitos ruídos, ela tem muitas nuances. A floresta está sob o domínio da natureza. Então, isso é uma coisa assim muito... É de todos os povos. Aquilo que você não consegue dominar, você tenta dominar pelo mágico, não é? É um olhar mágico em cima daquilo que você não compreende ainda. E esse olhar o seringueiro tem. E aí vem Saci. Os mitos. Quem não acredita no boto, como um rapaz que aparece para seduzir donzelas, acredita no caboclinho da mata. Quem nunca viu o caboclinho da mata tem medo do batedor. Já vi muitas vezes, muita. Agora que eu não quero prosa, bate para lá, fica para lá, que eu não gosto. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto. Com a graça de Deus, do Divino Espírito Santo, cobrimos com o vosso manto, não ter medo nem pavor, se for coisa desse mundo, nem do outro se for. Estiver dormindo, me acorde, estiver deitado, me levante, estiver para morrer, vós me alumiai com as 3 velas bentas que vós alumiou o Santíssimo Sacramento do altar. Vixe, Maria, chega, eu tô tremendo. Tem gente que não acredita em reza. Reza é bom, rezar. Essa história foi gestada inicialmente em comunhão com a ideia da glória. Quer dizer, a história da Amazônia, que apesar da amplidão dela, é uma história praticamente desconhecida, de um modo geral, para o Brasil, traz à tona uma história que é arrebatadora. É uma saga que ela construiu, uma saga de 100 anos de história. O que diferencia a Amazônia é a altura da árvore. A árvore chega a 40, 60 metros. Então, por exemplo, a gente teve uma questão na minissérie que foi botar os cenários todos com o pé direito muito alto, que é uma característica
da arquitetura amazônica, você lida com aquela grandiosidade, né? Tanto que uma das características da cultura amazônica é a solidariedade, porque ele sabe da sua pequenez diante da imensidão da floresta. Né? A gente está gravando uma cena, de repente cai uma árvore de 50 metros do lado da gente, podia ter caído de cima de alguém, não tem domínio sobre aquilo. Nós gravamos mais de 3.000 cenas, 400 cenas na Amazônia, naquele universo que está dizendo a Amazônia, a vida se dá pelo rio. Então, os grandes barcos foram as apostas iniciais que a gente sabia que tinha que ter. Nós começamos em Manaus e nós montamos os 3 barcos do início da minissérie, nós tivemos que transformar os motores em vapores, colocamos chaminés e aquela estrutura toda para ficar o barco parecido com os da época. De Manaus, nós fomos para o Acre e estávamos construindo o projeto da cidade do Galvez e nós levamos 28 dias construindo. Nós fizemos um trabalho de levantamento fotográfico para ver qual é o estilo que nós adotaríamos para a cidade do Galvez, em troncos e fazer aquela coisa meio forte, né? E uma fortaleza de troncos. Ficou uma construção bastante épica, nós fizemos com material do local. Os detalhamentos todos, os telhados todos que foram feitos cobertos com palha de ubim, palha de uricuri, que coisas que eu fui conhecer lá, que eu não conhecia. E essa coisa esse envolvimento que a gente começou a ter com a história da Amazônia, né? Essa coisa de você gravar no local onde a coisa aconteceu é muito importante. Acho que isso dá uma vivência muito grande. Eu cheguei antes de gravar, né, para fazer aquele mergulho. E, embora eu fosse seringalista, eu fiz o mesmo trajeto que os seringueiros faziam. A câmera está a serviço da história, porque o olhar do seringueiro precisava daquela grandiosidade da narrativa. Então, esse olhar, eu acho que é o olhar que faz uma boa condução de história. A família do Bento chega tangida por uma seca, como chegaram a grande maioria dos imigrantes nesse primeiro período, né? Ela pensa em encontrar ali um mundo diferente, um mundo de fartura, o mundo que lhe era pintado lá fora, pelos que encorajavam a ida dessas pessoas para a Amazônia. E elas encontram um sistema de semi-escravidão, onde elas não podem sair, elas ficam presas por dívida àquela localidade. Elas podem ser mortas, elas podem ser extorquidas, qualquer coisa pode acontecer com elas, porque nós estamos falando do meio de uma floresta, de um lugar onde não chega nenhuma lei, nenhum tipo de lei. A única lei ali é a vontade do coronel. Aqui no meu seringal mando eu. Aqui eu sou juiz. Juiz, delegado, imperador, papa, rei. E ninguém se mete a besta, não. E na lei daqui só tem um artigo. É o 44, ó. É bala! Isso aí foi a determinante, né, na composição do personagem. É o primeiro choque que tem entre o seringueiro e o seringalista. Há uma criação de uma cultura nova, né? Essa junção do universo, basicamente nordestino, que foram a migração, a leva básica, que juntou com aventureiros, com estrangeiros, com uma terra que era um local onde atraía todo tipo de gente. E esse talvez seja o grande barato quando você faz uma saga, uma viagem de época como essa, você conseguir se transportar e você conseguir enxergar com o olhar da época, não com o teu juízo crítico, não com o teu valor atual, mas sim como enxergaria aquele personagem de acordo com o horizonte dele, de acordo com as premissas dele. Esse adentrar a alma acriana trouxe pra gente joias, preciosidade, que fez que cada um de nós, ao interpretar este ou aquele, esta ou aquela personagem, pudesse ter alma e não fosse mais um trabalho. Uma história que cala na alma da gente por perceber que esses caras eram muito mais do que soldado da borracha. Eles eram o Brasil.
esses soldados, esses nordestinos, abraçaram a luta e a causa como se fosse exatamente a sua pátria. E era a sua pátria, e era a sua bandeira. Então eles lutaram não só pelo pedaço de pão, não só pela seringueira, não só pelo tirar o leite da seringueira e ser o pão, né, de cada dia, quer dizer, o suor e o pão de cada dia. Mas eles eram muito mais, eles eram a pátria. O Estado independente do Acre é essa estrela solitária à espera de ser chamada a juntar-se à constelação de estrelas da bandeira do Brasil. Tenente, meu nome é Luiz Galvez. Eu acho dificílimo fazer essas personagens, porque por mais que você consiga, de alguma maneira, uma, digamos assim, verossimilhança, você vai sempre desagradar alguém. O Galvez era um aventureiro, tá? Que quando ele chegou no Acre, que quando o momento histórico se apresentou a ele, ele soube ficar do tamanho. Mas ele era um aventureiro, na verdade ele ficou conhecido como um grande sedutor de mulheres. O que se diz é que teve que sair da Espanha porque se meteu com a mulher de um ministro do governo. São a especialidade dele, as casadas. Todas as descrições dele falam isso, o quanto ele era sedutor, o quanto ele era envolvente na fala. Ele maneja bem a espada, é perigoso. Não tanto quanto os teus olhos. Talvez. Para um espanhol, nenhuma espada é tão perigosa quanto os olhos de uma mulher bonita. Eu nunca vou me cansar de ti. Eu queria ter muitas vidas para viver contigo em cada uma delas. Ao mesmo tempo que eles precisam, de alguma maneira, da aceitação feminina, da corte feminina ao seu redor, eles também têm com relação a elas uma atitude muito superior. Sabias que eu fiquei na porta da tua casa com a mala na mão? Sem ter para onde voltar? E tu tinhas ido embora sem nem me avisar que ias. Tu sabias que eu ia. Estava sempre fugindo, sempre metido em duelos, que já era uma coisa extemporânea para sua época, né? Bateu vários maridos à espada. O Galvez é uma personagem muito complexa, né? Que era dono de um bordel. Quer ser meu sócio? Tu entras com o dinheiro e eu entro com a experiência. Além de muito divertido, eu teria uma rede de informações imbatível. Ele traz aquele ideário da Revolução Francesa. O país que vamos criar há de se fundar nos ideais de liberdade, fraternidade e igualdade que comandaram a Revolução Francesa. Construir um país a partir do nada, no meio da selva. Ele é um produto típico da Belle Époque, é um produto típico, digamos assim, de um resto de iluminismo que nos chegou. São pessoas cheias de certezas, são pessoas românticas, pessoas que acham que podem, de alguma maneira, botar o mundo em ordem ou inventar o mundo. Ao Estado independente do Acre. Ao Acre. Nossa única demonstração de força possível é reter a borracha. E a borracha ganha uma premência no cenário econômico mundial inaudita. Ela se torna a principal matéria-prima da Revolução Industrial. E isso alcança valores estratosféricos. A borracha, na verdade, gera um ciclo de riqueza no Brasil inédito. Como dizia Gilberto Freire, quer dizer, o único paralelo possível em termos de fortuna amealhada na história mundial com o ciclo da borracha são os Marajás do Oriente. O maior consumo de diamantes do mundo na época estava em Manaus.
Se cada vez que ele pular a cerca trouxer uma pérola, logo, logo, Júlia vai ter um colar maior do que o rio Amazonas. Toda uma sociedade que o figurino teve, que a equipe de figurino teve que estudar para perceber as diferentes nuances e para criar a linguagem do figurino. A coleção das Pedras Preciosas foi um delírio do Emílio de Biasi, maravilhoso. O fogo das paixões arrebatadoras forja o rubi. A Leona, que é um personagem, enfim, todo coração, que dá o golpe do baú no coronel, a gente fez o rubi para simbolizar a pulsação, o vermelho, a paixão, como que conquista, né? E de alguma forma a roupa dela era toda cheia de corações. Tu és a mais linda. Tu és meu rubi. Eu vou comprar esse rubi só pra mim. Então compra, vai, compra. Uma outra estava vestida de topázio, que era o ouro. Quer dizer, a questão do amarelo, da riqueza do jogo, da riqueza que corria em Manaus. E a ametista eu relacionei com as orquídeas, o roxo das orquídeas, que são flores da floresta tropical. De verde, que era a esmeralda, a gente relacionou com as Amazonas. E agora, distintas damas e cavalheiros, acautelai vossos corações. O ouro branco dos seringais nos presenteia com os diamantes. Cristiane Torlone era o diamante, porque ela representaria a pedra mais valiosa e que simbolizaria o leite da seringa, né? E aí, na hora de bolar a roupa, eu tentei fazer uma coisa em que, como se do corpete dela escorressem brilhantes, que seriam gotículas de borracha, e ao mesmo tempo ela segurava aqui em duas pulseiras que ela manipulava. E é como se ela abrisse aquilo. E eu botei muitos galhos para representar, ela quase era a representação da árvore da seringa. O cabaré tinha os eventos, né? E a luz, ela é um elemento que ajuda, né, a dar o glamour. A incrível Cosette. Então, isso também foi de uma pesquisa, de uma foto, onde já existia um transformista. Era um moço muito bonito e que aí ele se vestia de mulher, né? E depois de cada número, ele se revelava. Eu sempre fui orientado para nunca fazer a Carmen mulher. Cantar a Carmen pensando que eu era um toureiro. Então eu sempre pensei nisso, de poder fazer a Carmen, né, como ela foi escrita, para ser cantada, para seduzir. Eu entrei no sonho dos outros e realizei o meu também. É uma época em que a burguesia está no seu apogeu. Ela acredita em si, ela virou dona do poder, acabaram os aristocratas, a industrialização se fez e com a industrialização houve a possibilidade de multiplicação dos bens de consumo numa escala industrial. O mundo não vive mais hoje sem a borracha. Para tudo estão usando borracha. É para fazer pneu, brinquedo, sapato, para tudo. E onde é que tem borracha? Só aqui. A árvore da seringueira não dá em nenhuma outra região do mundo, só dá aqui. A minissérie mostrou isso, quer dizer, o esplendor todo do Belle Époque manauara com o desenvolvimento
absolutamente pioneiro em termos de Brasil. Inaugurar o Teatro Amazonas? Está uma beleza. Os mármores, os cristais, os quadros de pintores famosos. E a gente vê até hoje o Teatro Amazonas com aquela imponência, você imaginar que no meio daquela cidade nascente, no meio da floresta, tivesse um teatro, né, como signo daquele esplendor todo, com o requinte do calçamento exterior ser revestido de borracha, para as caleças, as carruagens que chegassem não atrapalhassem a ópera, não fizessem barulho. Contraponto disso são 500 mil retirantes durante 30 anos, adentrando a Amazônia atrás dessa riqueza. Se você conta uma história de 100 anos, é preciso dar uma unidade a essa história. Então, o que eu queria dizer quando criei essas duas personagens? Essa história seria contada do ponto de vista do seringalista e do ponto de vista dos seringueiros. Então, essa licença poética de preservar o Augusto, o coronel, na verdade o Augusto é o filho do coronel, e de preservar o Bento, quando a história também começa com o pai dele. É uma maneira de mostrar como é que o seringueiro atravessou esse período inteiro e como é que o seringalista atravessou esse período. Quando criança eles têm essa amizade, quando chega na segunda fase que o Augusto se tornou coronel, continua o abismo social entre eles, e na passagem da primeira para a segunda fase, você via através desses personagens. É impossível você contar da dor de uma pessoa sem saber, sem conseguir ter o contato direto com essa dor, né? Sem ver o que era a vida no seringal, a exploração do seringal, como era viver aquela relação de poder, como era para uma mulher estar no seringal. Todo mundo do psil, perguntando por meu bem, e tendo o coração vazio, viva assim a da psil, sabia, vem cá também. A todo mundo do psil. Um lugar desse que só tem homem, coisa mais difícil de se ver uma mulher. Dá até medo do jeito como eles olham pra gente. Melhor é casar logo. Delzuíto! O viriato quer casar com tu. É de seu gosto, filha. Ela, desde o início, aceitou se casar com o viriato porque o sonho dela era morar na cidade, sair do seringal. E ele também tinha o sonho de ir embora. Não falei que eu vou. Até que ela conhece o Tavinho, se apaixona. E ela vê a próxima salvação dela para tirá-la do seringal e, além de realizar o sonho de ir para a cidade grande, realizar o sonho do amor. Repete que não foi ele que te perdeu! Repete! Fala, Delzuíte. Foi não. Arrume tuas trouxas e tome teu rumo! Que minha casa não tem lugar pra rapariga! Eu não tive filha! Pra modo me envergonhar na presença de todo mundo! Meu nome tu não usa mais! Lugar de rapariga é na zona! É no fofoco! Tu me conta quem foi! Senão eu vou te arrancar o couro! Era noite de lua cheia. E eu tava quieta assim, olhando o rio como eu gosto de ficar. De repente, escuta aquele barulho de pisada. Eu me virei. Era ele. Meu olho ficou preso, que queria desgrudar e não desgrudava. Aí só lembro que ele riu. Foi o Poto! Eu fiquei 10 dias, 7 horas por dia dentro do rio e aprendendo a chamar os botos, fazendo movimento na água. E, na verdade, a primeira vez eu tomei um susto, né? Porque eles são grandes,
tem uma boca enorme, muito dente, tem várias dentadas de boto pelo corpo, porque tudo que se mexe na água eles acham que é peixe e eles pegam. Só que eles sentem a temperatura da sua mão e eles soltam. Os botos, eles não são domesticados, eles são selvagens, né? São os botos do Rio Negro. Essa aí tu deixou escapar, hein, Vitorino? Bem que eu tava na espera. Mas o boto chegou primeiro. Coronel, bem que o senhor podia trazer umas mulheres aqui pro seringueiro. Quando o Alcedino chega assim e fala pro Coronel Firmino, Coronel, eu tô 5 anos sem ver uma mulher. Traz mulher aqui, né? Porque é uma maneira de dizer eu quero constituir família. Quem não era casado, né, tinha a sua diversão. E na sua diversão tinha que dançar homem com homem, chamado baile das 4 bolas. Mas o homem não pode olhar pro outro, porque aí tem briga. E o homem não pode rebolar. Ai, tu não saiu pra ser dama não, homem? Duro que nem um cabo de vassoura. Ah, eu não falei pra você que eu não servia? Vamos embora assim mesmo. Parece um diabo duro. Da maneira de pegar, né, você revela que você é a parte feminina. Tinha que segurar no braço, não podia encostar. Essa música eu dançava muito, era com Jurema. Lá no Juazeiro, ô morena, que era cada pá de coxa, era cada peito. Mas quem tá aqui na sua frente sou eu. Mas é claro, doutor, é bem. Aquilo é um universo cotidiano. Talvez para a gente que não lide com aquilo, seja alguma coisa que parece extravagante, chocante. A questão da onça ou a questão do jacaré, são histórias e casos que são recorrentes da literatura amazônica. Posso passar meu dedo aqui na frente dela? Pode, ótimo, ótimo. Meu filho! Meu filho! Ai, meu Deus! Ai! Mesmo a Angelina sendo uma mulher muito forte, uma nordestina, daquelas assim, sabe, que aguenta tudo, esse é o momento de fragilidade dela. Ela perde o filho e aí os amigos vão junto pro enterro com alguns pedaços dele. A aparição dele me impressionou muito, que foi num barco, chegando ali no rio, e aquela cena, só a imagem, sem fala nenhuma, já mostra o que é o personagem. O Padre José é um padre que eu conheci, inclusive. Ele viveu toda essa tragédia, né, do imigrante tangido pela seca. Ele tinha 22 irmãos, a seca matou 14.
E eles foram para o Acre, e 2 irmãos que foram padres, era o padre José e o padre Pelegrino. E eram 2 padres seringueiros. É um padre que segue os preceitos da Igreja Católica, mas ele vive naquela comunidade, ele foi formado ali. E não que ele renegue essa parte mais mística, mas ele, como padre, ele não pode se envolver absolutamente com essas coisas. O padre José corria aqueles seringais, não apenas batizando, casando, essa parte assim, até parto ele fez. E ele fez um parto que ficou muito famoso, porque era uma mulher que estava morrendo já e ele fez uma cesárea com taboca, um tipo de bambu. Ele fez a incisão com taboca e costurou com linha de pesca. E levou a mulher para Rio Branco e ela se salvou. Então, quer dizer, é uma vida bonita, sabe? É uma vida de dedicação às pessoas. Ele contava histórias, assim, muito fantasiosas de caça, de pesca. Um grande contador de causos, de mentiras, segundo o povo, né? E espeta o facão no tronco, aí tom! Aí quando eu espetei, não é que o tronco começou a andar. Maria, padre! Pois andou saindo debaixo dos meus pés e foi parar dentro d'água. Quando eu dei por mim, não era tronco, não. Uma sucuri que tem engolido um veado roxo, 2 pás que tava ali, tirando a sonequinha dela toda espalhada. Ele tá indo. Ele sabe lidar bem, por exemplo, com a Maria Ninfa, que é a curandeira. Ele rejeita completamente, porque o curandeirismo não tem o menor cabimento, porém, ele sente, no fundo, uma grande admiração pela Maria Ninfa e sabe que o povo também precisa disso. Ela cura pelas ervas e, ó, que esses troços todos, raízes. Ele escuta direitinho, tá ouvindo tudo fudinho. Deixa eu ver, orelha, abre a boca. E ele falava era tudo. É um menino que tem 2 anos e que falava e que de repente parou de falar. E abre a boca, filho. Bota a língua pra fora. Aí a mãe leva pra ela fazer uma consulta. Isso tá me parecendo, sabe o quê? Isso é sarampo que recolheu. Aí ela ensina que tem que pegar um pintinho que esteja piando bastante, abrir a boca do menino, botar o pintinho lá dentro. E raptar o pintinho dentro da boca dele pra piar. Isso? O menino vai desembestar a falar, isso? Ah, o pintinho da Marianinha foi... Eu conheci um que o pintinho piou na boca dele, ele fala sem parar até hoje. Aquela floresta me chama. Plácido de Castro é o militar, ele tem a alma do militar. Ele é aquele homem reto, as coisas têm que ser sempre corretas, não é? Ele tem um grande ideal, ele é um homem muito equilibrado durante o tempo inteiro. O grande feito dele, que foi através de uma disciplina, pegar um bando de seringueiros e transformar num exército regular, em soldados disciplinados que ganharam uma guerra. O Plácido de Castro, ele foi um homem que, vamos dizer, comandou a Revolução Armada realmente lá no Acre, né? Pela experiência militar dele, começa com os seringueiros a ter um adestramento militar, a ter toda uma tática de guerra, de guerrilha, e começa a enfrentar o exército regular boliviano com esse exército de seringueiros. Posição de combate! Eu tive um adestramento militar que me deu mais ou menos noção do que seria um comandante, um capitão, né, numa frente de batalha, tiro de fuzil. E aquela guerra, realmente, como sendo, acho que a guerra final lá da cidade de Galvez, de Porto Alonso, realmente é muito bacana. A grande batalha final para tomar Porto Acre e formar Rio Branco. Viva a República! Viva! Tu ainda tens muita vida pela frente. O Acre vai precisar de ti.
Leva metade pra minha mãe, metade pra Ilka. Roda, gira, vira o vento. Roda, gira, vira o vento. Meu amor vai te levar. Meu amor vai te levar. O Bento é a testemunha ocular de toda a história. Ele teve uns momentos chaves, ele acompanhou isso e aquele olhar de esperança que perdurou desde o Tiago de Oliveira, que foi o nosso Bento I, passando pelo Emílio Ortiolo, Bento II, e o Bento já maduro, que foi o Lima Duarte, que era o Bento III, e todos eles tinham esse olhar, né? O olhar da perspectiva de transformação. Agora que Augusto vai tomar conta de tudo, você vai ver como as coisas vão mudar. Augusto é a favor de nós. Esse Augusto desde pequeno. E não tolero rebeldia. Rebelde comigo aqui não converso. Passo bala. Augusto! Tá de volta, Bento. Pois é. Pois então. Mas então vamos trabalhar. O Coronel Firmino viveu o auge da borracha. O Augusto era o herdeiro daquilo. Só sai dessa. Saiu nada, Augusto. Eu sou uma canoa fazendo água, Augusto. Eu tô afundando. Augusto, eu tô afundando. Várias pessoas vieram me falar quem era aquele ator que fez o velho. As pessoas não reconheceram, não caíram na ficha. Foi terrível quando eu vi a primeira vez. Tivemos que gravar ele com alguns pontos de track que nós chamamos. São esses pontinhos que vocês veem na cara dele. Você fica com a cara cheia de bolinhas brancas, de bolinhas de isopor, para o computador reconhecer o movimento dos seus músculos faciais. Nós trocaríamos o rosto original do Zé de Abreu por um totalmente feito em computação gráfica, baseado no rosto dele e na interpretação que ele faria na cena. Eu não dormi de noite, foi é terrível. Oh, Santa Rita. Pode ser que eu fique com aquela cara mesmo, porque aquilo foram 10 softwares, parece que pesquisaram 30 mil pessoas que envelheceram. A pele era da minha mãe tem 99 anos. Eu fotografei minha mãe há um ano atrás para ter fotos e emprestei para o pessoal e eles botaram a pele da minha mãe no meu rosto. Vieram os soldados da borracha e com os soldados da borracha todo um incentivo do governo para reavivar os seringais. Então ele viveu o segundo Fausto dos seringais e ele viveu a decadência. Faço já isso tudo aqui, o Abelutário! Tá doido? Larga essa arma! Larga essa arma! E no final ele tem que vender o seringal, não é, para o dono de terras, porque agora sai a seringueira e entra o gado em cena. De que lado você tá, Bento? Quando vem a terceira fase, o Bento, que sempre teve esse olhar da esperança, da busca do seringueiro no horizonte melhor, vai ombrear junto ao Chico Mendes nas lutas sociais. Sozinho a gente não pode fazer nada. Mas se a gente se juntar, a gente vai ter força. Eu conheci o Chico Mendes na primeira reunião de formação dos sindicatos, em Brasileia. Vi seringueiro de tudo quanto é canto. Não sei quantos dias de viagem, mas vieram. E conheci o Chico pela desenvoltura dele, como ele se comportou nessa reunião, explicando o problema da região, das famílias. O Chico Mendes foi a peça principal que trouxe o espírito dessa luta para a cidade. Era uma população completamente ignorada. Tanto o governo federal nem sequer levava em conta a existência dessa população, que podia fazer uma propaganda quando lançou a Transamazônica, né? Que é uma terra sem homens para homens sem terra. Como sem terra se estava tudo habitado lá? Como sem homens? Tinha gente lá e ninguém levava isso em conta. Houve uma regimentação que hoje a gente chama de acreanidade, né? Em defesa da floresta
motivada pelo espírito de luta do Chico. Virado nas rondas da maravilha, cortando a faca e facão, os desatinos da vida, gritando pra assustar a coragem da inimiga, pulando pra não ser preso pelas cadeias da intriga. Prefiro ter toda a vida como inimiga, a ter na morte da vida minha sorte decidida. Todo lugar do mundo tem um juiz, menos aqui. Nós vamos dar 7 dias de prazo para eles prender os criminosos. Agora, se eles não prender, aí quem vai fazer justiça somos nós. A nossa melhor arma é o sindicato. Tem pessoas aqui do lado, os acontecimentos foram ontem. Então nós tivemos contato com pessoas que estavam ali, né? 70%, 80% das pessoas que estavam ali como figurantes, sei lá, 70%, participaram daquele momento. Mulheres, mais senhoras, mas que estavam ali. Senhores, um movimento de empate, de caminhada de empate com pessoas que estavam naquela estrada, naquele momento, naquele dia, caminhando e com uma seriedade muito forte, quer dizer, com uma carga muito digna. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas? E o sol da liberdade traz os fúlgidos, brilhou do céu da pátria exultante. Se o penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar o braço forte. Em cruzeiro, ó liberdade, desafio nosso meio da própria morte. Ó Paraná, idolatrada, salve, salve, Brasil do sonho intenso, raio vivo, de amor, de esperança, a terra desce. Serveu formoso céu, risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. O Chico é o homem da palavra, o homem da negociação, o homem que senta e que discute e que ganha nas alianças. A ONU lhe confere o prêmio Global 500, em reconhecimento pelos serviços que tem prestado à causa do meio ambiente. A Better World Society lhe confere este prêmio pelo valor de sua defesa em prol da floresta amazônica. De saber que a gente existe, foi preciso você aparecer no jornal americano, hein? É isso mesmo, Bento. Foi preciso falar lá fora pro Brasil escutar. Ah, Bento. Quando a gente vem de avião, a Amazônia vista lá de cima. Ah, é bonita, Chico. É só fumaça. Mas dói demais, companheiro. Demais. Sou vira-mundo virado nas rondas da maravilha, cortando a faca e facão. Vou matar você. A qualquer hora, em qualquer lugar. Se eu tivesse certeza que a minha morte ia fortalecer a nossa luta, até valia a pena. Mas não vai, não. Ato público e multidão no enterro não vai salvar a Amazônia. Eu quero viver. Ele vai se meter na mão!
acertaram. Acordam! 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 Atiraram no circo! Cada dia eles derrubam mais casa e expulsam mais gente. Nós temos que brigar é pela reforma agrária. Se não tiver a reforma agrária, as famílias do seringueiro vão continuar sendo despejadas na cidade, sem ter onde morar, sem ter onde trabalhar. Esse chão é nosso. Nós nascemos nele, vivemos nele. Foi aqui que nos criamos e aqui que nossos filhos nasceram. Que este sol a brilhar soberano sobre as matas que o vê com amor, encha o peito de cada acriano de nobreza, constância e valor. Invencíveis e grandes na guerra, imitemos o exemplo sem par do amplo rio que briga com a terra, vence e entra brigando com o mar. Eu prometo, diante do sangue do companheiro Chico Mendes, que eu vou dar continuidade ao trabalho que ele fazia para mostrar aos nossos inimigos que eles nunca vão conseguir calar a voz dos seringueiros. Companheiro Chico Mendes, onde você esteja, peço que não entristeça, porque calaram a tua voz, mas não tiraram as tuas ideias, e ela existe entre nós. Cajueiro pequenino carregado de flor, eu também sou pequenino carregado de amor. Cajueiro pequenino carregado eu também sou pequenino, carregado de amor. Cajueiro pequenino, carregado de flor. Eu também sou pequenino, carregado de amor. Cajueiro pequenino, carregado de flor.
Eu também sou pequenino, carregado de amor.